O homem que se irrita com os outros ainda não desceu ao fundo de si mesmo. Essa frase nunca foi dita por Dostoiévski com essas palavras exatas, mas poderia, porque é disso que trata grande parte da sua obra, da agonia interna que projetamos no mundo, na raiva que sentimos dos outros, sem perceber que ela é só um espelho, uma denúncia da alma que sangra em silêncio. Você se irrita com alguém. A pessoa fala algo, age de um jeito, te ignora ou tenta te provocar. E lá vem a onda, tensão no peito, o rosto esquenta, as mãos tremem. O pensamento se repete. Mas por que ele fez isso comigo? E então, começa a prisão. Mas e se eu te dissesse que Dostoiévski descobriu algo na prisão real, nos campos de trabalho forçado da Sibéria, que pode te libertar disso tudo? Não é autoajuda, é o contrário, é dor. Dor bem vivida, bem sentida, que vira sabedoria. Comenta aqui embaixo a palavra alma, se você já sentiu raiva de alguém que te tirou a paz. E se inscreve no canal agora, porque esse vídeo pode salvar algo dentro de você. Você lembra do Raskolnikov, aquele jovem estudante em Crime e Castigo que mata uma velha agiota com um machado? O que poucos entendem é que ele não a matou por dinheiro. Ele a matou por orgulho, porque ele via naquela mulher tudo o que odiava no mundo. A mesquinharia, a injustiça, a mediocridade. Mas o que ele odiava nela era, na verdade, o que ainda existia dentro dele. Como ele mesmo diz, matei-a não por causa do dinheiro, mas por mim mesmo. Eu queria saber, ousaria eu passar esse limite ou não? Toda irritação profunda é uma agressão contra algo que nos revela. Quando você se irrita com alguém desrespeitoso, talvez seja porque você ainda teme ser visto como fraco. Quando explode com quem é lento, talvez seja porque sua pressa esconde um medo. O de não ser bom o bastante. Dostoiévski entendeu isso na carne. Preso em Omsk, entre criminosos violentos, ele percebeu que a maioria deles se irritava por qualquer coisa. Um olhar, um gesto, um silêncio. E então vinham as brigas, os gritos, o caos. Mas por dentro, todos estavam desesperados por amor. Você não odeia o outro. Você odeia a parte sua que ainda depende do outro para se sentir em paz. João, 34 anos, me escreveu uma vez: eu não aguento mais, qualquer pessoa me tira do sério. Minha esposa, meus colegas, até meus filhos. Parece que eu carrego uma raiva constante. Não sei mais quem sou. Eu perguntei a ele: você já perdoou seu pai? Ele ficou em silêncio. Depois respondeu: não, eu nunca falei isso para ninguém. Mas ele me deixava com medo, sempre. Me fazia sentir inútil. A raiva que ele sentia das pessoas era a raiva acumulada de não ter sido amado como merecia. Como Dostoiévski escreveu certa vez: quanto mais amo a humanidade em geral, menos amo as pessoas em particular. Porque amar a humanidade é seguro. Amar o indivíduo e não se irritar com ele exige enfrentar o seu próprio abismo. O príncipe Mitchkin, em O Idiota, é o oposto do mundo. Ele perdoa, compreende, aceita. Por isso, o chamam de idiota. Mas será que ele é tolo ou profundamente lúcido? Ele não se irrita, não porque seja fraco, mas porque viu algo que os outros não veem. Que o mal do outro não é um ataque pessoal, mas um reflexo da dor dele. Como ele diz a certa altura, a compaixão é a principal e talvez a única lei da existência para toda a humanidade. Imagine agora que aquela pessoa que te tira do sério está gritando por dentro, não com a boca, mas com o olhar, com as atitudes. Ela é rude, talvez nunca tenha sido acolhida. Ela é arrogante, talvez tenha medo de ser irrelevante. Ela mente, talvez não suporte a própria verdade. O problema não é o outro, o problema é o que a atitude do outro revela em você. E isso pode ser a chave da sua liberdade. Mas por que é tão difícil parar de se irritar? Porque a irritação nos dá uma ilusão de poder. Quando você se irrita, sente que está no controle. Mas, na verdade, está nas mãos da outra pessoa. Ela te manipula sem dizer uma palavra. Ela vive dentro da sua mente. Dostoiévski sabia disso. Em Memórias do Subsolo, o narrador confessa:
Sou um homem doente, um homem mau. Ele é incapaz de agir com pureza, porque está sempre remoendo, ressentido, envenenado por dentro. Quantas vezes você ficou horas, dias, remoendo uma frase, um gesto? Você não vive mais. Você reage como uma marionete emocional. Mas a verdadeira força está em não reagir, está em olhar para o outro e pensar: você não me deve nada, e mesmo assim eu te perdoo. Raskolnikov só encontra paz quando se entrega, quando confessa, quando aceita que o mal que ele viu no mundo era o mal que ele mesmo carregava. E aqui está a virada. Você para de se irritar com os outros, quando para de se esconder de si mesmo, porque o que mais nos irrita no outro é aquilo que ainda nos machuca em nós. Você só se incomoda com quem toca numa ferida não cicatrizada. É por isso que quando você cura uma dor, aquele tipo de pessoa que antes te desestabilizava perde o poder. Ela pode falar, gritar, tentar te atingir, e você continua inteiro. Não porque virou pedra, mas porque virou luz. Luz não se ofende com a escuridão. Ela apenas existe e ilumina. Lembra do João? Depois da nossa conversa, ele começou a escrever cartas para o pai, não para enviar, mas para esvaziar a alma. Cada frase carregava o peso de anos de mágoa, silêncio e carência. No fim, ele escreveu: Pai, eu te perdoo, porque hoje eu entendo que você também estava perdido. Naquela noite, ele chorou como uma criança, e no dia seguinte, ele não se irritou com ninguém. Pela primeira vez em anos, a verdadeira paz não é a ausência de conflito, é a presença da verdade. E a verdade é que todos nós somos falhos, carentes, incompletos. Como Dostoiévski disse uma vez, o grau de civilização de uma sociedade pode ser julgado entrando-se em suas prisões. E eu te pergunto, qual é a sua prisão interna? É a mágoa que você carrega? É a cobrança por respeito? É a ferida da rejeição? Enquanto você não olhar para isso, vai viver irritado com o mundo. Mas a culpa não é do mundo, é da dor não curada. Tem um momento em Os Irmãos Karamazov, em que Ivan, o irmão intelectual, faz um discurso nihilista, dizendo que o sofrimento das crianças é uma prova de que Deus não existe. Ele não aceita o absurdo da dor inocente, mas o que ele não percebe é que seu ódio ao mundo é uma tentativa de justificar o vazio que sente. E esse vazio o transforma num homem frio, incapaz de amar, incapaz de perdoar, incapaz de viver em paz. Dostoiévski não oferece uma resposta racional ao sofrimento. Ele oferece algo mais profundo, a compaixão. E aqui está o segredo. Você para de se irritar com as pessoas quando começa a ver a criança ferida dentro delas. Quando entende que até o agressor é alguém que um dia foi ferido. É isso que o príncipe Mishkin enxerga. Por isso ele não julga. Por isso ele é livre. Você já pensou que talvez a sua irritação constante seja um pedido de ajuda da sua própria alma? Talvez ela esteja dizendo: me escuta, me acolhe, me entende. Para de fugir com desculpas. Para de culpar o outro. Olha para mim. E se você tiver coragem de escutar, tudo muda. Você começa a entender que a pessoa que te traiu se estava cega pela própria carência. A que te rejeitou carregava inseguranças profundas. A que te humilhou precisava se sentir superior porque se achava nada. E isso não justifica, mas te liberta. Porque quando você entende, você perdoa. E quando perdoa, a ninguém mais tem poder sobre você. Sabe por que Mishkin parecia louco? Porque ele amava sem condições. Porque ele enxergava a alma por trás da máscara. Porque ele não se protegia com orgulho. E talvez é exatamente isso que você precisa fazer agora. Desarmar-se. Parar de tentar vencer discussões. Parar de esperar que os outros mudem. Parar de usar a irritação como defesa. E apenas ser. Ser presença. Ser consciência. Ser silêncio. A raiva é barulhenta. A paz é silenciosa. Dostoiévski, depois de quase ser fuzilado, depois de anos na prisão, depois de ver a face mais brutal da humanidade, escolheu a fé. Não uma fé cega, mas uma fé sofrida, escolhida. Uma fé que diz: mesmo quando tudo me irrita, eu escolho amar.
Mesmo quando tudo me desafia, eu escolho perdoar. Mesmo quando tudo em mim quer gritar, eu escolho calar. E escutar não é fácil. É o caminho mais difícil de todos, mas também o único que liberta. E se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto. Então, respira, fecha os olhos e pergunta: o que em mim ainda sangra quando o outro me fere? Porque a resposta a isso é o começo da sua liberdade. Comenta aqui: redenção, e compartilha isso com quem perdeu a luz dentro de si. É preciso amar a vida mais do que o sentido da vida. Fyodor Dostoiévski.